dia, hoje é dia 12 de julho e é com muita alegria que vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Temos o privilégio de louvarmos a Deus, de adorarmos ao Senhor dos Exércitos nessa manhã. Que o eterno Deus abençoe profundamente você e a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Eu quero convidar você para a leitura do 5º capítulo do livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada. Por favor, me acompanhe na leitura do 5º capítulo do livro do Apocalipse. Abra sua Bíblia e leia comigo, por favor. Diz a Sagrada Escritura: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. A atitude adequada e conveniente diante do Todo-Poderoso Deus, diante do Deus que é santo, diante do Deus que é redentor, a atitude pertinente diante dele é a atitude de adoração. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Eu convido você para louvar o eterno Deus, para louvar o Cordeiro de Deus. Nós vamos cantar nesse instante aquele antigo cântico congregacional que diz: glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Depois do cântico, nós vamos conversar sobre a palavra de Deus. Vamos cantar, cante com alegria, cante com empolgação, dando ao Cordeiro de Deus louvor, adoração, glória e tributo. Vamos louvar o Senhor.
Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. No último domingo, nós iniciamos uma série intitulada Aos que Sofrem. Hoje nós vamos dar continuidade a esse tema. A expectativa natural de quem passa pelo sofrimento é sair dele, é deixar de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Todavia, o sofrimento faz parte da condição humana. Nossa constituição física é muito frágil, por isso nós adoecemos e por isso nós nos ferimos. Nós somos pecadores e vivemos num mundo corrupto e caído. É justamente por isso que nós traímos, rejeitamos, magoamos e mentimos. Há sofrimentos que são públicos, que são conhecidos e que são lamentados por todos. Um exemplo bem concreto disso é a atual condição que estamos vivendo. É a atual pandemia e a atual quarentena, que parecem não ter prazo para acabar e que parecem piorar a cada dia. Existem sofrimentos dessa natureza, notórios, evidentes, visíveis. Todavia, existem outros sofrimentos além desses que são mais evidentes. Existem aqueles sofrimentos particulares, aqueles sofrimentos individuais que destroçam e que esmagam o nosso coração e que passam despercebidos de outros. Às vezes até mesmo do cônjuge, às vezes até mesmo do amigo mais chegado, seja por insensibilidade
ou simples desatenção do outro, seja por meio do nosso próprio esforço, por dissimular e por esconder a nossa dor e o nosso sofrimento de outras pessoas. Enfim, o sofrimento faz parte da nossa condição e, por fazer parte da nossa condição, a gente precisa aprender a lidar com o sofrimento. Nós precisamos aprender a conviver com o sofrimento. Nós precisamos, na verdade, aprender a aceitar o sofrimento. Por favor, me entenda bem, aceitar o sofrimento não significa torná-lo agradável, torná-lo aprazível. Aceitar o sofrimento não significa encontrar uma explicação absolutamente plausível para ele, nem mesmo achar algum motivo nobre para justificá-lo. Nem sempre nós encontramos as respostas que gostaríamos para compreendermos as razões pelas quais o eterno Deus permite que a gente sofra. O sofrimento pode tornar uma alma extremamente amargurada, desgostosa, atribulada. O sofrimento pode transformar um coração em um coração incrédulo. O sofrimento pode nublar uma mente e torná-la frustrada. Há, porém, um outro caminho. E é sobre esse caminho alternativo, atípico, incomum de lidar com o sofrimento que eu quero conversar com você nessa ocasião. E quero fazer isso, pretendo fazer isso, a partir de algumas lições que nós podemos aprender com o Salmo de número 63. Então, eu peço a gentileza de você abrir a Bíblia, aí onde você está, no Antigo Testamento, no livro dos Salmos. Nós vamos ler nesse instante o Salmo 63, atribuído à tradição de Davi. Quando eu convido você para ler o texto, a minha expectativa é de que você efetivamente faça isso. É muito importante o povo de Deus ter apego à Escritura Sagrada. Lembre-se sempre da sua tradição. Lembre-se sempre da tradição protestante que afirma que somente a Escritura tem autoridade divina para reger a vida do fiel e a vida da igreja. Por conta desse apreço à Bíblia, é que eu convido você à leitura dessa passagem. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito, durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas, eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Eu, porém, me alegro em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Alguém no passado já afirmou muito corretamente que os salmos são as testemunhas eloquentes da realidade humana. Antes de aparecerem por escrito, os salmos foram vividos. Os salmos registram histórias reais de pessoas que viveram nessa terra
e que se relacionaram com Deus e que experimentaram da parte de Deus graça, misericórdia, libertação, cura, alegria, entre outras realidades. Além disso, é possível perceber que a oração dos salmos, apesar de seu uso comunitário no culto solene e oficial da religião de Israel, é possível percebermos que os salmos conservam o sabor, conservam o gosto de oração pessoal. O Salmo 63 pertence à tradição de Davi. O Salmo 63 foi escrito pelo homem segundo o coração de Deus. Fora redigido por Davi enquanto estava no deserto, possivelmente no deserto de Judá, em um dos momentos, em um dos episódios mais angustiantes e tristes da sua vida. Possivelmente, ou Davi fugia de Saul, ou fugia de Absalão, seu próprio filho, que estava o perseguindo. Em ambas as situações, em ambos os cenários, Davi tinha perdido 3 coisas. Tinha perdido a reputação, tinha muita gente falando mal dele e gente desejando o seu mal, o seu prejuízo. Davi tinha perdido a sua própria liberdade, visto que ele estava fugindo. Ninguém que é livre foge. E Davi também tinha perdido importantes laços familiares. Os livros de Samuel, os livros de Crônicas, os livros de Reis, nos participam que Davi experimentou grandes problemas no que concerne aos seus relacionamentos familiares. Davi teve problemas com a esposa, Davi teve seríssimos problemas com os seus filhos. É no meio dessa situação, desse cenário, desse contexto nada ideal, nada nobre, que Davi fez a oração registrada no Salmo 63. Aprendemos com o Salmo 63 importantes lições, e eu gostaria de dividir com você essas importantes lições, ainda que de forma bastante breve. A primeira lição que aprendemos com o Salmo 63 é que a gente deve ter mais sede de Deus do que sede de água. Eu preciso mais me importar com Deus do que com aquelas situações que se configuram como essenciais para a minha vida, isto é, o meu relacionamento com Deus é algo absolutamente importante e precioso e necessário para a manutenção da minha própria vida. No verso 1, Davi indica que a sua sede por Deus era maior, mais intensa do que a sua sede por água. E olha que Davi estava num deserto quando fez essa oração. Eu nunca estive num deserto, mas eu imagino que no deserto o que a gente mais deseja é água e sombra. O maior desejo de Davi enquanto estava no deserto era desejo por Deus. Sua sede de Deus era maior do que a sua sede de água. Aprendemos com esse salmo que o relacionamento com Deus é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. Nós estamos vivendo um tempo ímpar, um tempo incomum, onde serviços e atividades são o tempo todo classificados como essenciais ou não essenciais. Não vou entrar na discussão dessa matéria, porém, posso afirmar com segurança, com certeza, uma coisa: relacionamento com Deus é algo completamente essencial na vida de uma pessoa. É questão de vida ou morte. O cristão deve ter fome e sede de Deus, assim como a gente deseja boa comida e boa bebida, a gente deve desejar Deus. Assim como a gente fica com apetite, com água na boca, quando a gente sente o cheiro gostoso que vem lá da cozinha, da mesma forma o cristão deve ter apetite, desejo pelas coisas de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para uma outra passagem do livro dos Salmos.
quero chamar a sua atenção para aquilo que Davi registrou no verso 4 do conhecido Salmo 27. Nesse versículo, a declaração de Davi é a seguinte: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Davi pediu algo e buscou algo. O que Davi buscou e pediu? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. É importantíssimo o meu relacionamento com Deus, é algo absolutamente essencial. A segunda lição que nós aprendemos com o Salmo, nós devemos saber que a graça de Deus é melhor do que a vida. Veja o versículo 3, Davi declara: porque a tua graça é melhor do que a vida e os meus lábios te louvam. Deus, a tua graça é melhor do que a vida. Ou seja, não existe vida à parte de relacionamento com Deus, não existe vida dissociada da graça de Deus. A vida separada de Deus é uma vida literalmente sem graça, sem alegria, sem esperança. O Novo Testamento amplia a ideia, amplia o conceito de graça de Deus, pois atribui à graça de Deus a salvação do pecador, a salvação daquela pessoa que crê em Jesus Cristo. O pastor Tim Keller, pastor presbiteriano, norte-americano, afirmou com felicidade, com propriedade, que graça é o favor imerecido e gratuito de Deus, operando de maneira poderosa na mente e no coração para transformar vidas. Graça tem a ver com evangelho, e ninguém é tão bom que não precise da graça do evangelho, nem tão ruim que não possa recebê-lo. Sobre graça de Deus, eu gostaria de dividir com você duas frases que estão no livro intitulado Discipulado, e que foi escrito pelo teólogo e pastor alemão Dietrich Bonhoeffer na primeira metade do século passado. Dietrich Bonhoeffer, nessa obra, dedica alguns capítulos para tratar daquilo que ele chama de graça barata. O que é graça barata para o teólogo alemão? A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. A segunda frase sobre essa matéria, e que também é atribuída a Dietrich Bonhoeffer, é a seguinte: a graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. A graça de Deus é coisa preciosa para nós. A graça de Deus é melhor do que a vida. Não existe vida de qualidade, vida plena, vida alegre, vida perene, à parte da graça do Senhor. Terceira lição que eu gostaria de dividir com você: nós devemos louvar a Deus e enquanto sofremos, não apenas depois de sermos libertos dele. Davi canta, Davi louva a Deus em meio à adversidade. Tem gente que só louva a Deus quando a sua vida está dentro daqueles critérios, dentro daquelas condições que ela julga serem ideais, dentro daqueles critérios que ela julga serem normais, razoáveis. Muitas pessoas têm dificuldade de louvar a Deus no meio da aflição. Todavia, a espiritualidade bíblica exige e ensina a respeito disso. Devemos louvar a Deus não apenas por ocasião da libertação, não apenas por ocasião da resposta às nossas orações. Devemos louvar a Deus em todo tempo,
inclusive enquanto sofremos. Nos versos 6 a 8, Davi busca o descanso no eterno Deus e ele emprega verbos que estão no presente, tais como recordo, canto, medito. Davi não diz que vai cantar ou que ele vai meditar, meditarei no futuro, não. Ele faz essas coisas no presente. Davi crê e Davi canta o descanso de Deus no dia do sofrimento, não apenas após libertar-se dele. Você se lembra do Salmo 34? Você se lembra do primeiro versículo do Salmo 34? O primeiro verso do Salmo 34 diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A tradição bíblica atribui o Salmo 34 àquele episódio em que Davi precisou fugir de Abimeleque. Ninguém foge de uma coisa boa, não é mesmo? A gente só foge de situações difíceis. Ou seja, o Salmo 34 foi escrito por Davi enquanto ele estava passando por problemas, enquanto ele estava em apuros. E naquela situação difícil, Davi resolveu orar e dizer para o Senhor: Deus, eu vou te louvar em todo o tempo, mesmo nesse momento difícil que eu estou vivendo agora. No meio das minhas lutas, Senhor, receba o meu louvor. O Senhor é maior do que os meus problemas. A sua graça é melhor do que a vida. Senhor, as coisas estão difíceis para mim, porém, a minha alegria vem do Senhor. Minha vida te pertence. E isso enche o meu coração de alegria e de esperança. Eu convido você a fazer a mesma coisa agora. Louve a Deus. Não peça nada para Deus, não reclame de nada. Apenas louve o eterno Deus, apenas declare o quanto Ele é grande, o quanto Ele é digno. Bendirei o Senhor em todo o tempo. A sua graça, Deus, é melhor do que a vida. Também aprendemos com o Salmo 63 que devemos confiar em Deus em todo o tempo e em qualquer situação. Nos versos 9, 10 e 11, Davi manifesta sua profunda confiança em Deus e na força e na vitória de Deus sobre seus inimigos. Davi registra no Salmo 63 que ele tinha dificuldades com algumas pessoas. Muitos indivíduos queriam seu mal. Davi tinha inimigos, não porque ele quisesse ter inimigos, mas porque a situação da vida trouxe esse tipo de coisa. Tem gente que não gosta da gente, tem gente que tenta nos prejudicar. Sabe o que você deve fazer numa situação assim? De gente que não gosta de você e de gente que quer te prejudicar? Você deve confiar em Deus. Confie no Senhor. No finalzinho do Salmo 63, Davi faz uma declaração muito pessoal, verso 11, o rei, porém, se alegra em Deus. Depois de falar sobre as suas dificuldades, de seus inimigos, nos versos 9 e 10, Davi declara no versículo 11, o rei, porém, eu, Davi, me alegro em Deus. O sofrimento pode ser um caminho que nos leva ao buraco da amargura, mas pode também nos levar ao louvor. O sofrimento pode nos levar ao poço da incredulidade, do ceticismo, mas pode também nos levar ao fortalecimento da nossa fé. A grande verdade é que, à medida em que cremos em Deus, nós descansamos. Nossa carga e nosso fardo são aliviados quando acreditamos e quando confiamos no eterno Deus. Convido você para pedir fé suficiente para Deus, para descansar nele. Peça a Deus a graça de atravessar o sofrimento com a mente e com a alma pacificada.
À semelhança de Davi, às vezes, nós experimentamos o constrangimento nos relacionamentos. Enfrentamos as dificuldades do deserto, enfrentamos ainda as incertezas do amanhã. A vida, nesses momentos difíceis, torna-se mais lenta, mais embaçada, mais opaca, mais morosa e fatigante. E nosso coração, inclinado ao mal, inclinado ao pecado, pode se apegar ao descontentamento. Parece que Davi tinha motivos de sobra para se apegar ao descontentamento, porém, ele preferiu outro caminho. Davi preferiu o caminho alternativo do contentamento e da confiança em Deus. Faça essa escolha também. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai bendito, nós te agradecemos pela tua palavra e pela reflexão dessa manhã. Ajuda-nos, ó Deus bendito, a vivermos sempre para a tua glória. E ajuda-nos, ó Deus, a vivermos sempre conscientes de que a graça do Senhor é melhor do que a vida. Ó Pai, rogamos ainda que o Senhor trabalhe em nós a fim de que a gente tenha sede, fome, desejo pelas coisas do Senhor. Derrama a tua graça sobre nós, é a nossa oração nessa manhã. Queremos também, ó Deus, dar ao Senhor, tributar ao Senhor todo o louvor e toda a glória. Essa é a nossa oração, no nome poderoso e precioso de Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém.